nós estamos expondo as palavras da cruz. E hoje é a terceira exposição sobre esse tema. Eu queria convidar os irmãos para abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 19. Nós estaremos lendo do verso 25 a 27. A ênfase do nosso texto é no verso 26. Mas leremos a perícope. Assim diz a palavra do Senhor. Se os irmãos puderem ler juntos nesse instante, vamos fazer uma leitura uníssona. E, junto à cruz, estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração, e eu queria convidar para fazer essa oração o nosso irmão presbítero Alexandre. Por gentileza, vem aqui à frente e ore ao Senhor. Oremos. Pai, nesse momento em que nós estamos nos achegando à Tua Palavra, nós queremos clamar ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, ó Deus, nós queremos aprender do Senhor. O Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos, ó Pai. De Ti nós merecemos apenas o Teu juízo, mas o Senhor um dia nos alcançou com graça e com favor. E o Senhor nos fez receber de Ti o Teu Santo Espírito, que nos instrui, que nos aclara a mente, ó Deus, e que nos faz compreender a plenitude das Tuas verdades. Por isso nós ousamos estar na presença do Senhor e pedimos que esse mesmo Espírito que iluminou a mente do pastor Marcos para preparar este sermão e este estudo, que esse mesmo Espírito assim nos assista e nos faça compreendê-la de maneira plena. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na sexta-feira próximo passado, nós tivemos com um grupo de irmãos do Conselho Missionário, do GAM e dos Heróis da Fé, visitando a Missão Vida em Anápolis. E nós tivemos a oportunidade de contemplar um trabalho extremamente importante. E uma das coisas que eu não sabia em Anápolis, e nós ficamos sabendo, há um trabalho muito bonito com crianças, num bairro extremamente difícil, complicado. Segundo a nossa líder ali, ela disse que ali há vários prostíbulos e o propósito é trabalhar com reforço infantil, com música, com as crianças, com uma finalidade preventiva. Prevenir do quê? Do álcool e das drogas. Queridos, isso demonstrou uma coisa muito importante para todos nós que ali estávamos: o cuidado que pessoas têm com pessoas, o cuidado que os servos do Senhor Jesus têm com pessoas. E diga-se de passagem, cuidar, queridos, não estou falando agora no aspecto de crianças, mas adultos, como eles fazem também, aquela questão de restauração de vidas, não é um trabalho muito simples. É um trabalho extremamente complicado, porque você está lidando com vícios, com abstinências e com coisas dessa natureza, e muitas vezes é até um trabalho frustrante. Mas, queridos, não só a Missão Vida, mas tantas outras missões têm cumprido um propósito que foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus. E no texto lido, a gente vê essa preocupação do nosso Mestre com pessoas, muito mais do que com coisas. Aliás, se você olhar no texto anterior, você vai observar que eles tiram as vestes de Jesus, tiram sua túnica. Você não vê Jesus preocupado com isso. No texto posterior, você vê, por exemplo, o próprio Senhor Jesus tendo a sua vida tirada, sacrificada, e ele não fala a respeito desse cuidado. Mas sabe o que ele fala? Ele fala relacionado ao cuidado com pessoas, e é isso que tem valor aos olhos do Pai, é isso que tem sentido. Quando o Senhor Jesus fala de ajuntar tesouros nos céus, queridos, eu não vejo nada de valor nos céus a não ser pessoas. Ouro nos céus vai ser como asfalto,
A Bíblia fala que as ruas são de ouro. Ninguém sai carregando um pedaço, um bloco de asfalto nas costas e levando para casa. Lá nos céus, com certeza, o que tem valor são vidas pelas quais o Senhor Jesus morreu. O capítulo 19 de João, queridos, o texto que está inserido, a nossa perícope, João encerra aquilo que nós chamamos de ministério particular de Jesus. Aliás, essa carta pode ser dividida, esse livro, em 3 partes pelo menos. No primeiro instante, do capítulo 2 até o capítulo 13, nós temos o chamado ministério público de Jesus, onde ele se relaciona com as multidões. Você vê não apenas uma sequência de milagres, ou de 7 milagres sendo apresentados ali, mas cada milagre Jesus ele profere um sermão, e esse sermão ele mostra o propósito de cada milagre. Do final do capítulo 13 até o capítulo 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal, nós temos esse ministério particular que começa ali com a ceia e o lava-pés no capítulo 13, prossegue o capítulo 14, o capítulo 15, quando ele fala a respeito da videira verdadeira, o capítulo 16, onde ele promete o Consolador, ele já havia feito no capítulo 14, e como eu disse, no capítulo 17, ele ora pelos seus discípulos, não apenas por aqueles que estavam presentes, mas aqueles que viriam a conhecê-lo. O capítulo 18 em diante, nós temos tudo aquilo que se refere à entrega de Jesus, a sua traição, seu julgamento, a sua crucificação. O capítulo 19, ele está pregado à cruz, e a sequência então a sua ressurreição, e quando Jesus aparece para os discípulos naquela pesca, onde de fato ele confronta o apóstolo Pedro, e a partir dali ele se torna o pastor que ele foi. Queridos, em especial, no texto que nós lemos, nós podemos dividi-lo em 3 partes, e é quase que natural essa divisão. A princípio, queridos, no verso 25, pessoas impactadas por Cristo não conseguiram deixá-lo. Pessoas que, em certo sentido, foram abençoados pela presença do Senhor Jesus, de forma direta e indireta, de forma alguma abandonaram Ele nos momentos difíceis. Você observa o verso 25, e se você puder acompanhar comigo, o texto diz: e junto à cruz estavam Maria, ou a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Meus irmãos, Jesus tinha inúmeros discípulos. Ele tinha, pelo menos nesse momento na ativa, 11 apóstolos. Haja vista que Judas já não fazia mais parte do colégio apostólico. E de repente a gente observa no texto 4 irmãs e apenas um apóstolo presentes naquele ato, no último momento do Senhor Jesus aqui na terra. Bem, nós precisamos lembrar de um detalhe: a crucificação era um castigo de um maldito. Haja vistas, queridos, que era sinônimo de vergonha, não só para quem estava sendo crucificado, mas para todos da família. As pessoas em Jerusalém escarneciam de quem estava sendo crucificado, insultavam-o, e consequentemente toda a família sofria todo tipo de humilhação, pois em sua maioria os crucificados eram bandidos. Havia também, queridos, o medo de serem confundidos como coniventes, ou quem sabe até comparsas com o erro daquele crucificado. Isso justifica, queridos, a fuga dos apóstolos, dos discípulos, na hora da traição, com aquele beijo de Judas, com exceção de Pedro, que o nega posteriormente. Mas aquelas 4 mulheres, bem como João, discípulo amado, de forma alguma arredaram o pé da presença do Mestre, mesmo estando naquela horrível condição. Elas e ele foram fiéis ao Senhor até o fim.
E João deixa claro no início do verso: estavam junto à cruz, não estavam de longe olhando, como se fazendo de rogado, de forma alguma, estavam presentes, não se envergonharam, não tiveram medo do que podia lhes acontecer naquele momento, eles estiveram o tempo todo com o Mestre, e ainda na manhã da ressurreição, se preocuparam em levar perfumes, levar ali iguarias, com o propósito de embalsamar o corpo do Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, verso de número 26, nós temos um cuidado físico e um cuidado espiritual que Jesus teve com sua família. Queridos, nós precisamos a princípio tirar uma dúvida sobre o trato de Jesus com sua mãe. No verso 26, que nós lemos, cita que Maria era mãe de Jesus, e João faz esse relato. Mas Jesus cita no mesmo instante uma expressão, mulher. E essa expressão não é uma novidade aqui no Evangelho de João. Capítulo 2, quando, da transformação de água em vinho nas bodas de Caná, quando acaba o vinho, Maria vai até Jesus, e ele diz: que tenho eu contigo, mulher? E de repente muitos de nós podemos pensar: mas espera aí, Jesus, será que ele está desonrando sua mãe aqui? Será que ele está destratando? Queridos, uma elucidação tranquila sobre essa expressão é dada por Kistemaker, o Simon Kistemaker, no livro Milagres de Jesus, quando ele comenta a respeito desse milagre de João 2. Inclusive é o livro-texto da sala que funciona aqui no templo. Ele diz que a expressão mulher é a mesma expressão nossa para senhora. Ou seja, Jesus não estava de forma alguma desrespeitando a sua mãe, muito pelo contrário. Se para nossa cultura tratar como mulher, senhora, então, queridos, é o mesmo entendimento que eles tinham quando usavam a expressão mulher naquele contexto. Não era desrespeitoso, pelo contrário. Observado isso, João registra que Jesus teve forças para ver sua mãe, diz o texto. Vale lembrar que na cruz, o Messias estava todo machucado. Ele foi surrado aquele dia inteiro. Ele apanhou, foi esbofeteado, com um chicote ele carregava pesada a cruz, estava sangrando, com uma coroa de espinhos na cabeça, fracos diante de todo o esforço que ele fez para carregar pesada a cruz. Mas isso não foi impedimento, como no texto que lemos, de ver Jesus, sua mãe, como diz no verso 26. E quando Jesus fala para Maria que a partir daquele momento o discípulo amado, João, era seu filho, duas coisas estavam implícitas aqui. Primeira, que Maria não ficaria desamparada, que mesmo viúva, alguém faria o papel de filho e cuidaria dela. Algo que aconteceu no verso 26, quando o texto diz que dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Os discípulos de Jesus nesse tempo, ou os irmãos dele em especial, não andavam com Cristo. Há vários textos que mostram que eles eram incrédulos. Eles se convertem depois da ressurreição de Cristo. Jesus era o irmão mais velho e o responsável pelo cuidado com sua casa, com o cuidado com a sua mãe, que era viúva. Mas a segunda observação que nós fazemos nesse momento é que, por serem incrédulos, os irmãos de Jesus, eles não teriam condições de cuidarem espiritualmente de sua mãe, em especial cuidando pastoralmente dela, de sua alma. Daí o pedido de Jesus para o apóstolo amado, para o discípulo amado, o Senhor Jesus, não apenas de cuidar fisicamente dela, mas de cuidar espiritualmente. Isso muito nos ensina nos nossos dias. Mas a terceira divisão, queridos, que nós olhamos em especial no verso 27, Jesus demonstra um cuidado mútuo que deveria existir entre os seus discípulos. No verso 26, o cuidado com sua mãe.
No verso 27, há um cuidado mútuo entre eles. Observe o que diz o verso: depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Não somente para Maria, mas a partir daquela data, daquele momento, um filho especial cuidaria dela, mas também que ela deveria cuidar daquele discípulo que até então recebera os cuidados de Cristo, como se fosse um filho. Provavelmente, como enfatizamos, José, esposo de Maria, estava morto, ela era viúva, necessitava de cuidados. Esse cuidado entre os irmãos em Cristo seria uma das marcas da igreja do Senhor espalhado pela face da terra. Isso deveria acontecer principalmente diante da tristeza, daquela triste situação em que estavam vivendo. Eles deveriam se consolar mutuamente, pois o Senhor Jesus era o amado deles. A morte de Jesus foi um grande mal, impactante para todos aqueles que fizeram parte daquele contexto. Deixou com que eles ficassem no chão, uma profunda tristeza em seus corações. Observem, queridos, aqui a ênfase novamente, não foi com suas vestes, com a valiosa túnica, e nem com sua própria vida, mas foi com os discípulos, queridos, para que de fato um cuidassem do outro. Eu gosto muito de um autor que fala: olha, Jesus não pediu para João: chama os discípulos, reúnam eles, formam um exército, que seja rápido e que me tirem aqui da cruz antes da minha morte. De forma alguma ele fez isso. O pedido de Cristo naquele instante demonstra o cuidado que o Senhor Jesus sempre teve, que foi com pessoas, obedecendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Observem o primeiro mandamento com promessa. Êxodo capítulo 20 fala do decálogo. E o quinto mandamento, em especial no capítulo 20, verso 12, a ordem é muito clara: honra a teu pai e tua mãe. E quando fala a respeito do primeiro mandamento com promessa, ali, queridos, a promessa é de vida longa. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 3, citando esse texto, ele diz: para que tudo te vá bem, não apenas relacionado ao pai ou à mãe, mas o cuidado mútuo é com pessoas. No semestre passado nós expomos Lucas capítulo 10, aqui na sala dos Heróis da Fé, quando fala a respeito da parábola do bom samaritano. E nessa parábola, queridos, do bom samaritano, Jesus está tratando de um judeu que foi espancado, descendo então da cidade de Jerusalém para Jericó. E quem passa ali, num primeiro instante, vira os olhos, faz de conta que não é com ele. Nós temos não apenas um sacerdote, mas um levita, aqueles que tinham a obrigação de cuidar de pessoas, e eles passam. E de repente, queridos, na contramão de tudo aquilo que nós imaginamos, desce um samaritano que era hostilizado, que era maltratado pelos judeus. Ironicamente, quem para ali é esse samaritano e cuida daquele judeu caído, cede o seu animal. Ele vai a pé acompanhando o animal até a estrebaria, até o local onde a hospedaria, e ali coloca a mão no bolso e gasta com aquele homem, e se compromete dizendo que se faltar alguma coisa na volta, eu cuido dele. O que Jesus está ensinando sobre aquele samaritano digno de imitação, que nós devemos cuidar uns dos outros, independente de ser igreja. Aqui ultrapassa um pouco, queridos, as raias da igreja, os limites eclesiásticos. Quando Jesus fala de amor, ele não fala amar apenas aquele que está bonitinho, cheiroso, arrumadinho perto de mim, mas ele fala do meu próximo. E de repente, meus queridos, na contramão a gente age igual o levita, o sacerdote, fazendo conta que não é com a gente aquilo. E esse texto remete-nos a algumas conclusões que eu quero deixar para os irmãos aqui nessa manhã. A primeira delas: por diversos motivos, pessoas abandonaram a Cristo, e em nossos dias não é diferente. Olhamos para a história, em especial nos períodos bíblicos, pessoas não suportavam a perseguição ou as perseguições,
os açoites, e abandonaram aquilo que a pastor Hernandes chama de fileiras do cristianismo. Vale lembrar que o apóstolo Paulo, na sua última carta, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, ele diz que um irmão chamado Demas, tendo amado o presente século, tendo amado este mundo, ele abandonou o cristianismo. Vale observar o propósito pela escrita, a carta aos Hebreus, que foi lida aqui pelo presbítero Jober. Pessoas que não estavam mais suportando pagar o preço por amor a Cristo, estavam abandonando o cristianismo, voltando para o judaísmo, rejeitando o que Cristo fez na cruz do Calvário. Muitos desses irmãos eram enganados com falsas doutrinas, heresias, que desmereciam a pessoa e obra de Cristo. Em nossos dias, queridos, muitos têm abandonado o cristianismo por um emprego, por um cônjuge, ou por algum tipo de poder ou outra coisa insignificante, que demonstram de maneira evidente a superficialidade de suas vidas com o Senhor Jesus. Com isto, queridos, podem até ganhar o mundo, mas o seu destino, o destino final é o inferno. Isso tem que ser dito. Preferem alguns anos de benefício sobre a terra, neste mundo, e passar queimando a eternidade, ou muitos anos no fogo do inferno até a volta de Jesus. E quando Ele voltar, queridos, estarão em profundo tormento, e esse é o preço que se paga por trocar o Senhor por coisas, por situações, por benefícios desse mundo. E queridos, o que está por trás disso é o príncipe desse mundo, que ilude as pessoas, que leva-nos a pensar apenas no aqui e agora, e esse aqui e agora sem Cristo é vida de tristeza, de vazio. E muitos não têm percebido isso, e têm virado as costas para o Senhor Jesus. Mas a segunda conclusão, queridos, nós somos chamados a cuidar da nossa própria casa. Não apenas Jesus fez isso com sua mãe, algo prontamente obedecido por João, quando a leva para casa, citado no versículo 27. Paulo reforça essa ideia, queridos, quando lá no livro de 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, onde ele diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior que os descrentes. Olha que palavra dura do apóstolo. Se nós não conseguimos cuidar daqueles que fazem parte do nosso contexto familiar, a comparação é com aqueles que não acreditam em Cristo, com aqueles que nunca confessaram a Jesus como Senhor, como Salvador. Irmãos, isso é muito sério. Quantos filhos abandonam seus pais? Quantos pais abandonam seus filhos? E certamente os motivos, eles são dados. Pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar o sustento para minha casa, eu não tenho tempo. Às vezes eu prefiro pagar um cuidador, não desmerecendo um cuidador, mas o pai não quer cuidador, a mãe não quer uma cuidadora, o pai quer filho, quer a filha, quer o carinho. Não é fazer apenas pelo salário, pelo dinheiro, mas é por amor. É isso, queridos, que muitas vezes nós deixamos a desejar. Ou de repente pais que abandonam seus filhos, separam ali os cônjuges, eles acabam o matrimônio e constituem outras famílias, e os filhos ficam abandonados. Queridos, o nosso propósito é cuidar, mas não apenas fisicamente. Talvez seja até o mais fácil, dinheiro, recursos, mas é espiritualmente também. Esse é um dos grandes propósitos nossos. Quantos pais perderam ou têm dificuldade de vir à igreja e eles não vêm? Tem dificuldade de se locomover, e o filho tem carro,
E muitas vezes, meus irmãos, numa preguiça sem precedentes, tem dificuldade de levantar um pouquinho antes e honrar seus pais, para que eles tenham comunhão, para que eles participem de uma ceia, para que eles ouçam da palavra do Senhor, para que eles adorem em comunhão. E aí você pode falar assim: pastor, mas tem a internet. Mas aqui quase todos concordam. Não é a mesma coisa, pastor. Não é a mesma coisa. Hoje me alegrei de ver diversos irmãos aqui, meus irmãos, que há bastante tempo não víamos. Tivemos a oportunidade de abraçar, de pegar na mão, de olhar no olho e perguntar: está tudo bem? Como é que você está? Esse é um cuidado, queridos, que muitas vezes, amados, que muitas vezes tem sido deixado de lado. Eu confesso que, já citei isso aqui domingo próximo passado, tem coisas que mexem com os instintos mais primitivos de um pastor. Esses dias um filho disse para a Alta e para mim, estávamos conversando com ele, e nós falávamos: por que você não vai ver sua mãe? Sua mãe é viúva, você só liga. Ele falou: olha, por causa da pandemia, pastor, eu quero preservar ela. Meus irmãos, confesso que a gente tem que se segurar para não falar bobeira. Por que não vai na porta? Queridos, tem alguma coisa errada nisso. De repente falta esse cuidado, falta esse zelo, falta aquilo que o Senhor Jesus ensinou na sua palavra. Muitas vezes nós colocamos inúmeras desculpas relacionadas a tempo, e às vezes nós passamos horas e mais horas, nem vou falar de novela nem de futebol aqui, com coisas que não faz sentido, que tem a reprovação do Senhor. Eu fico impressionado com as justificativas. Eu imagino o Senhor vendo tudo isso e maneando a sua cabeça e dizendo: não entendeu nada do que é amor, do que é amor sacrificial. Terceira e última conclusão: nós somos chamados a cuidar uns dos outros, sim, não apenas dos meus, das minhas. Queridos, devemos exercer o cuidado com os irmãos, e com certeza falo aqui com muita prudência e sabedoria, pois às vezes esse cuidado mais atrapalha do que ajuda, sustenta situações erradas, mas isso não deve e não pode justificar para fecharmos o nosso coração para com o nosso próximo. Principalmente, queridos, olhando para a nossa casa, para a casa do Senhor, em uma época igual a que estamos vivendo, onde muitos irmãos perderam seus empregos, acabaram com suas economias, tiveram enfermidades e esgotaram sua saúde financeira. Nós precisamos estar atentos a uma nova realidade. E o apóstolo João, queridos, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 18, ele diz: filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. Precisamos estar atentos, queridos, àquilo que, por exemplo, Tiago diz a respeito de fé e de obras. E ele diz que a nossa fé é morta quando não vemos, ou quando vemos um irmão carente de alimento e vestuário, e o mandamos embora sem provermos o necessário, e ainda dizemos: ide em paz. Isso é registrado em Tiago capítulo 2, versos 15 a 17. Assim, queridos, cuidado com o nosso próximo foi uma marca do Senhor Jesus, e deve ser também a nossa marca. Senão o cristianismo que nós vivemos pode ser tratado, e vai ser tratado, como uma mentira, um falso cristianismo. E eu queria encerrar dizendo o seguinte: nesses termos, a missão vida se torna um modelo para cada um de nós, no cuidado com aqueles que o pecado escravizou, arrebentou. Mas eles creem e fazem isso através do Senhor Jesus, demonstrando que há libertação, há cura, demonstrando através do cuidado amoroso
que devemos ter para com o nosso próximo, que Cristo os ama. Que o Senhor nos ajude e nos desperte, para que nada seja instrumento para abandonarmos o Mestre. Que possamos cuidar dos da nossa casa, mas cuidar também daqueles que são da casa do Senhor, que são os nossos irmãos, e também daqueles que estão fora e que são nosso próximo. Que o Senhor Jesus nos ajude e nos abençoe para imitá-lo. Vamos orar?